E os filhos do empresário viúvo só sorriam com a empregada, até ele descobrir o motivo. Em uma mansão elegante nos arredores de São Paulo, vivia Eduardo Silva, um empresário viúvo de 45 anos. Ele era o dono de uma grande empresa de importação de café, herdada de seu pai, e sua vida era um turbilhão de reuniões, viagens e decisões que moldavam fortunas. Mas em casa, o mundo de Eduardo era sombrio e silencioso. Sua esposa, Ana, havia falecido há 3 anos em um acidente de carro, deixando com 2 filhos, Lucas de 10 anos e Sofia de 7. Desde então, as risadas das crianças pareciam ter desaparecido, como se o luto as tivesse engolido inteiras. Eduardo tentava compensar a ausência com presentes caros, brinquedos importados, viagens para Disney, aulas particulares de tudo que se pudesse imaginar. Mas nada funcionava. Lucas passava os dias trancado no quarto, jogando videogames com uma expressão vazia. Sofia desenhava corações partidos em seus cadernos, raramente falando mais do que o necessário. O pai via tudo isso com um aperto no peito, mas o trabalho consumia. Eles precisam de tempo, dizia a si mesmo, ignorando o vazio que crescia entre eles. A única luz na casa era Maria, a empregada doméstica. Ela tinha 35 anos, viúva também, mas de uma forma diferente. Seu marido a abandonara anos antes, deixando-a sozinha para criar uma filha adolescente que morava com a avó no interior de Minas Gerais. Maria era baiana, com pele morena e um sorriso que iluminava os cômodos mais escuros. Ela chegara à casa do Silva há 2 anos, contratada para limpar, cozinhar e cuidar das crianças enquanto Eduardo viajava. No início, era só uma funcionária eficiente, mas logo se tornou algo mais. Eduardo notava, de relance, como os filhos mudavam na presença dela. Lucas, que mal respondia às perguntas do pai, ria alto quando Maria contava piadas bobas sobre o cachorro da vizinha. Sofia, sempre calada, dançava pela cozinha enquanto ajudava Maria a fazer brigadeiros. Por quê? Só sorriem com ela, pensava Eduardo, sentindo uma pontada de ciúme misturada com gratidão. Ele atribuía isso à mágica feminina, algo que ele, como homem prático, não possuía. Mas, com o tempo, a curiosidade virou desconfiança. E se Maria estivesse manipulando as crianças? E se houvesse algo errado? Uma noite, após uma viagem exaustiva para o Rio de Janeiro, Eduardo chegou em casa mais cedo do que o esperado. A mansão estava quieta, exceto por risos vindos da sala de jogos. Ele se aproximou devagar, espiando pela porta entreaberta. Lá estavam Lucas e Sofia sentados no tapete com Maria no meio. Ela segurava um livro antigo de capa desgastada e contava uma história com vozes engraçadas. As crianças estavam hipnotizadas, os olhos brilhando como não faziam há anos. Eduardo sentiu um nó na garganta. Por que ele nunca conseguia isso? Nos dias seguintes, ele começou a observar mais. Notou como Maria preparava o café da manhã com toques pessoais. Panquecas em forma de coração para Sofia e para Lucas, um suco com uma história engraçada sobre como as laranjas brigavam para serem espremidas. Ela cantava sambas antigos enquanto limpava, e as crianças se juntavam mesmo que desafinadas. Eduardo tentou imitar, mas suas tentativas saíam forçadas. Ei, filhos, que tal um jogo de futebol? Sugeria ele, mas eles respondiam com monossílabos e voltavam para Maria. A desconfiança cresceu. Eduardo contratou um detetive particular, um homem discreto chamado João, para investigar a vida de Maria. Só para ter certeza, justificou para si mesmo. João voltou com um relatório simples. Maria era honesta, trabalhadora, sem antecedentes criminais. Vivia modestamente em uma casinha no subúrbio. Enviava dinheiro para a filha e a mãe. Nada suspeito. Mas isso não acalmou Eduardo. Deve haver algo mais, pensou. Ele instalou câmeras escondidas na casa, sentindo-se culpado, mas obcecado. As gravações revelaram cenas que o deixaram atordoado. Em uma, Maria consolava Sofia após um pesadelo, abraçando-a e cantando uma canção de ninar baiana. Dorme, neném, que a cuca vem pegar. Sofia adormecia sorrindo. Em outra, Lucas confessava a Maria que sentia falta da mãe, e ela respondia, sua mãe está no céu, olhando por vocês. Mas aqui embaixo, a gente cuida um do outro, né? As crianças sorriam porque Maria as ouvia, as via de verdade. Mas Eduardo ainda não entendia. Ele confrontou Maria uma tarde quando as crianças estavam na escola. Por que meus filhos só sorriem com você? O que você faz que eu não faço? Perguntou, a voz tremendo de frustração. Maria o olhou com olhos calmos, sem raiva. Senhor Eduardo, não é o que eu faço. É o que eu sou.
Eu tô aqui todo dia, sem pressa. Eu escuto eles, canto com eles, conto histórias da minha vida. Seus filhos sentem falta de uma mãe, mas mais que isso, sentem falta de alguém que pare o mundo para eles. Eduardo ficou em silêncio. Aquelas palavras o atingiram como um soco. Ele se lembrou de Ana, de como ela transformava dias comuns em aventuras. Ele havia se afogado no trabalho para fugir da dor, deixando os filhos sozinhos no luto. Maria não era uma ameaça, era o elo que mantinha a família unida. Naquela noite, Eduardo chamou os filhos para uma conversa. Eu errei, meus amores. Eu estava tão ocupado tentando ser forte que esqueci de ser pai. Lágrimas rolaram. Lucas e Sofia o abraçaram. E pela primeira vez em anos, ele viu sorrisos genuínos direcionados a ele. Ele pediu a Maria para ficar, não como empregada, mas como parte da família. Você nos salvou, disse ele. Com o tempo a casa se encheu de vida. Eduardo reduziu as horas de trabalho, aprendeu a cozinhar com Maria, e juntos contavam histórias. Lucas se abriu sobre seus sonhos de ser astronauta, Sofia sobre suas artes. Maria trouxe sua filha para visitar, e a família cresceu. Anos depois, Eduardo se casou com Maria em uma cerimônia simples na praia de Salvador. Os filhos, agora adolescentes, sorriam não só com ela, mas com o mundo, motivo. Amor, mais simples, poderoso de todos. Essa foi uma versão resumida, para ilustrar a trama. Agora, expandindo para cerca de 2.500 palavras, como solicitado, em uma narrativa completa, heart-touching e bonita. A mansão do Silva erguia-se imponente no bairro do Morumbi, em São Paulo, com suas paredes brancas e jardins meticulosamente podados. Eduardo Silva, aos 45 anos, era o arquiteto de um império de café que se estendia por todo o Brasil e além. Seus dias começavam ao amanhecer com chamadas para fornecedores na Colômbia e terminavam tarde da noite, revisando relatórios financeiros. Mas por trás da fachada de sucesso, havia um vazio que nenhum contrato poderia preencher. 3 anos antes, Ana, sua esposa de 15 anos de casamento, morrera em um trágico acidente na rodovia dos Bandeirantes. Um motorista embriagado colidira com seu carro enquanto ela voltava de uma visita à mãe. Eduardo ficara devastado, mas o luto o transformara em uma máquina de trabalho. Seus filhos, Lucas e Sofia, eram as vítimas silenciosas dessa transformação. Lucas, com seus 10 anos, era um menino quieto, de cabelos castanhos como os do pai e olhos verdes herdados da mãe. Ele passava horas no quarto, imerso em mundos virtuais de videogames, onde podia ser herói sem enfrentar a realidade. Sofia, aos 7, era uma menininha de cachos loiros e um sorriso que raramente aparecia. Ela desenhava incessantemente. Casas felizes com famílias completas, mas sempre com uma nuvem escura no céu. Eduardo tentava. Comprava os últimos brinquedos, matriculava-os em escolas caras, contratava babás, mas nada penetrava a barreira de tristeza. Eles vão superar, dizia aos amigos em jantares de negócios. No fundo, sabia que ele mesmo não havia superado. Foi então que Maria entrou em suas vidas. Recomendada por uma agência, ela chegou com uma mala pequena e um sorriso largo. Bom dia, senhor. Eu sou Maria Oliveira de Salvador. Vou cuidar da casa como se fosse minha. Sua voz tinha o sotaque musical da Bahia, e sua presença era como um raio de sol em um dia chuvoso. No início, Maria era apenas eficiente, limpava os cômodos impecáveis, cozinhava pratos simples mas saborosos como moqueca e arroz com feijão. Mas logo ela notou as crianças. Esses meninos precisam de carinho, não de coisas, pensou ela, lembrando de sua própria filha, Clara, de 15 anos, que vivia com a avó em Jequié, porque Maria precisava trabalhar. Na Capitã uma manhã, enquanto Eduardo saía para o escritório, ele ouviu um som estranho, uma gargalhada, vindo da cozinha. Espiando, viu Lucas rindo enquanto Maria contava uma história sobre um papagaio que falava palavrões em uma feira baiana, e o bicho disse: "Oh, dona, me dá um biscoito, senão eu conto seus segredos." Imitava ela com voz rouca. Lucas caía na risada, e até Sofia, que comia cereal em silêncio, esboçava um sorriso. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e inveja. "Que bom que eles se divertem", murmurou, mas no carro pensou: "Por que não comigo?" Ele tentava brincar à noite, mas suas piadas saíam forçadas, como relatórios de vendas. As crianças respondiam com educação, mas os olhos permaneciam distantes.
Maria, por outro lado, tinha um dom. Ela transformava tarefas cotidianas em aventuras. Ao lavar louça, cantava mais que nada de Sérgio Mendes, e Sofia se juntava dançando com uma vassoura. Para Lucas, ela inventava jogos. Vamos caçar tesouros na despensa. Quem acha o chocolate primeiro ganha uma história exclusiva. Eduardo via tudo isso de longe, em fragmentos. Quando voltava à tarde, encontrava a casa organizada, as crianças de banho tomado e jantadas. Maria deixava um prato quentinho para ele, com um bilhete. Bom apetite, senhor. Dormi bem. Ele comia sozinho, sentindo-se um estranho em sua própria casa. Com o passar dos meses, a discrepância ficou insuportável. Em uma festa de aniversário de Sofia, organizada por Maria com balões coloridos, um bolo de brigadeiro caseiro, a menina sorria radiante enquanto soprava as velas. Mas quando Eduardo a abraçou, ela se enrijeceu ligeiramente. Obrigada, papai, disse. Mas o brilho era para Maria, que aplaudia do fundo. Eduardo começou a questionar. E se ela estiver virando as crianças contra mim ou pior, usando elas para algo? Seus amigos riam da ideia, mas o luto o tornava paranoico. Ele contratou João, o detetive que investigou por uma semana. O relatório chegou, Maria era viúva abandonada, sem dívidas, sem segredos. Trabalhava honestamente e enviava remessas mensais para a família. Ela é ouro puro, senhor, disse João, mas Eduardo não se convenceu. Ele instalou câmeras de segurança, alegando proteção contra ladrões. As imagens o chocaram, mas não da forma esperada. Em uma gravação, Sofia chorava por causa de uma briga na escola. Maria sentava no colo. Minha florzinha, o mundo é assim, tem espinhos, mas a gente aprende a dançar entre eles. Sua mãe te ensinou a ser forte, né? Sofia assentia, sorrindo através das lágrimas. Em outra, Lucas confessava. Eu sinto falta da mamãe todo dia. Maria respondia. Eu também sinto falta do meu pai que morreu quando eu era pequena. Mas a gente guarda eles aqui, ó, apontando o coração. E faz novas memórias para honrar eles. Eduardo assistia, lágrimas nos olhos. Não era manipulação, era amor puro. Não aguentando mais, Eduardo confrontou Maria. Era uma tarde chuvosa, as crianças na aula de natação. Maria, preciso entender, por que meus filhos só sorriem de verdade com você? Ela parou de dobrar roupas, olhando com empatia. Senhor Eduardo, o senhor é um bom pai. Dá tudo o que pode. Mas as crianças sentem sua ausência. Eu tô aqui. O dia todo, cozinhando, brincando, escutando. Eu conto histórias da minha vida, da Bahia, das festas de São João, das praias onde eu corria descalça. Elas se sentem vistas, amadas sem pressa. Eduardo desabou. Eu fugi da dor, Maria. Trabalhei para esquecer, mas esqueci deles. Ela tocou seu braço gentilmente. Não é tarde, senhor. Amor é como planta, rega todo dia, cresce. Naquela noite, Eduardo chamou uma reunião familiar. Sentados na sala com pizza caseira feita por Maria, ele abriu o coração. Eu errei, filhos. A mamãe se foi e eu me fechei. Mas vamos recomeçar. Contem para mim o que sentem. Lucas falou primeiro. Papai. A Maria nos faz rir porque ela é como uma tia legal, mas a gente te ama também. Sofia acrescentou. Ela conta histórias que parecem da mamãe. Eduardo chorou abraçando-os. Maria, você fica com a gente, não como empregada, mas como família. Os dias mudaram. Eduardo delegou mais no trabalho, passando tardes com as crianças. Aprendeu a cozinhar com Maria, vatapá baiano misturado com pratos paulistas. Juntos, contavam histórias. Ele sobre viagens de negócios que viravam aventuras. Ela sobre lendas folclóricas. Maria trouxe Clara para visitar. A adolescente se enturmou com Lucas e Sofia, formando um quarteto barulhento. A casa ecoava risos constantes. 2 anos depois, em uma viagem para Salvador, Eduardo pediu Maria em casamento na Praia do Forte. Você trouxe a luz de volta, meu amor. Ela aceitou, com lágrimas de alegria. Os filhos foram padrinhos. Lucas, agora 12, fez um discurso. Papai descobriu o motivo dos nossos sorrisos. Era o amor que a Maria nos dava, e agora ele dá também. A família Silva Oliveira floresceu, provando que o luto pode dar lugar à esperança. E que sorrisos verdadeiros vêm do coração tocado pelo afeto genuíno. Depois daquela noite de confissões na sala, com pizza fria e lágrimas quentes, a casa começou a respirar diferente. Eduardo acordava mais cedo. Não por causa de reuniões urgentes, mas para preparar o café da manhã junto com Maria. No começo era desajeitado, queimava torradas, esquecia o sal no ovo mexido, mas as crianças riam. Papai,
Você cozinha pior que o Lucas joga futebol, provocava Sofia, e todos caíam na gargalhada. Maria ensinava com paciência infinita. Olha, amor, a colher tem que ser devagar, como se estivesse dançando com o ovo. Eduardo olhava para ela e pensava, como alguém consegue ser tão leve? Depois de tanto sofrimento, Maria contava, aos poucos, pedaços da própria história, o marido que partiu sem dizer adeus, a filha que crescia longe, as noites chorando sozinha no quartinho alugado. Mas eu aprendi que a vida não para, né? A gente chora, mas depois levanta e faz um café gostoso para quem a gente ama. Essas conversas aconteciam na cozinha, à meia luz da manhã, enquanto o sol nascia devagar sobre os jardins. Eduardo começou a compartilhar também. Falava de Ana sem medo de desabar. Contava como ela adorava plantar flores na varanda, como dançava forró na sala quando achava que ninguém estava olhando. Ela era a música da casa, disse uma vez com a voz embargada. Maria apenas ouvia, segurando sua mão por cima da mesa. Não precisava dizer nada, o silêncio dela era acolhedor. Lucas começou a sair mais do quarto. Um dia pediu para ajudar a Maria na feira. Voltaram com sacolas cheias, manga, caju, tapioca pronta para fazer no café da tarde. Enquanto descascavam as frutas, Lucas confessou, eu ficava com raiva do papai porque ele nunca parava em casa. Mas agora ele tá tentando, né? Maria sorriu e respondeu, tá sim, meu filho. E sabe o que é bonito? Ele tá aprendendo com a gente igual a gente aprende com ele. Sofia, por sua vez, começou a desenhar de novo, mas agora as figuras mudaram. Os corações partidos ganharam cores vivas. Um dia ela mostrou um desenho para o pai, uma família grande na praia, com um homem alto de terno o pai, uma mulher sorridente de vestido florido Maria, duas crianças correndo eles, e uma moça mais velha de longe acenando Clara. No céu uma estrela brilhante. Essa é a mamãe olhando a gente feliz, explicou Sofia sem chorar. Eduardo a abraçou tão forte que quase a levantou do chão. 1. Feriado prolongado trouxe a grande novidade. Clara veio passar 2 semanas em São Paulo. A menina de 15 anos chegou tímida, com uma mochila surrada e olhos curiosos. No começo, ficou quieta, observando tudo. Mas Sofia não demorou a conquistá-la. Puxou-a pela mão para mostrar a coleção de bonecas, os desenhos, o balanço do quintal. Lucas a desafiou para videogame, e logo os 3 estavam gritando e rindo na sala de jogos. Maria observava de longe, com lágrimas discretas. Minha filha tá aqui, na casa que eu limpo todo dia. Quem diria? Eduardo abraçou por trás, sussurrando, agora não é mais a casa que você limpa, é a nossa casa. As noites viraram rodas de conversa. Sentados no jardim, com café coado e bolo de fubá, contavam histórias. Clara falava da avó em Jequié, das festas juninas, do rio onde nadava na infância. Eduardo contava viagens antigas. Quando Ana o acompanhava, e eles dançavam em bares escondidos de Buenos Aires. As crianças ouviam fascinadas, como se estivessem descobrindo que os adultos também já foram jovens, sonhadores, apaixonados. Uma noite, sob um céu estrelado, Eduardo chamou todos para o quintal. Acendeu uma fogueira pequena com todo cuidado, claro. Sentaram em círculo. Quero dizer uma coisa para vocês. Começou ele, olhando cada rosto iluminado pelo fogo. Eu achei que tinha perdido tudo quando a Ana se foi. Mas hoje eu vejo que a vida me deu outra chance. Vocês são minha chance. Maria, você trouxe o sol de volta. Lucas, Sofia, Clara, vocês são a prova de que o amor não acaba, só muda de forma. Maria enxugou uma lágrima. E eu achei que minha vida era só trabalhar e mandar dinheiro para casa, mas olha só, ganhei uma família inteira. Clara, que raramente falava de sentimentos, disse, baixinho. Eu sempre tive medo de gostar de alguém novo na vida da minha mãe, mas vocês são legais. De verdade. Naquela noite ninguém quis ir dormir cedo. Ficaram ali, contando estrelas, rindo de bobagens, abraçando-se sem motivo. 2 anos se passaram como um sonho acordado. Eduardo vendeu parte da empresa, contratou um CEO para tocar o dia a dia e passou a trabalhar só 3 dias por vez.